Sabe esse caos que você está vivendo agora? Essa bagunça na sua casa, essa bagunça na sua rotina, esse serviço que você não consegue vencer? E como que eu vou resolver isso? Resolvendo a pressão interna, resolvendo a cobrança interna. Porque assim, gente, o mundo lá fora, a sociedade já nos cobra demais. Todo mundo é cobrado, mas nós mulheres somos muito mais cobradas. Se você ainda não aceita isso e acha que é tudo igual, eu vou te dizer que não é, tá? Não é. A pressão em cima da mulher é muito maior. Outro dia eu estava fazendo um curso e uma mulher falou que ela estava palestrando, né, para outras mulheres lá. E uma mulher perguntou para ela: com quem ficam seus filhos enquanto você está nesses eventos? Aí depois ela trouxe essa reflexão: quantos homens que talvez façam o mesmo que ela faça? Quantos homens já ouviu esse tipo de pergunta? Quem fica com os filhos? Porque se você está assistindo uma palestra de um homem, você sabe que ele tem filhos. Às vezes ele fala dos filhos. Você já entende que alguém está cuidando deles. Normalmente. E você já imagina que seja a mãe ou uma mulher. Quem está cuidando dessas crianças é uma mulher. Você pode não pensar, mas isso já está instalado na sua cabeça. Então você não vai perguntar. Porque se o homem está trabalhando, se o homem está palestrando, existe alguém que está cuidando do filho deles. Para você é óbvio. Mas quando é uma mulher, isso seja uma preocupação para nós. Comigo também. Quem será que está cuidando? É uma simples pergunta, tá? Não tem nada errado nessa pergunta. E se a gente não faz essa pergunta para a pessoa, a gente faz essa pergunta internamente. Mas é só para mostrar para vocês, para provar para vocês que a pressão em cima da mulher é maior. Então, se essa mulher está palestrando e acontece alguma coisa com essa criança, a gente já vai ligar o fato do que aconteceu com essa criança com a ausência da mãe. Quer dizer, a mãe não estava em casa, a mãe não estava cuidando dela. Mas ninguém pensa que o pai também estava ausente. Às vezes ele também estava trabalhando. A mãe estava fazendo alguma coisa, o pai estava trabalhando, essa criança se machucou, aconteceu alguma coisa, às vezes estava com a avó, às vezes estava com a babá, com o irmão mais velho. Enfim. Ou seja, quem tinha que estar cuidando dessa criança era a mãe. E eu sei que muita gente acredita que era a mãe, né, gente? Não, quem tinha que estar cuidando dessa criança era a mãe. Não, essa criança precisa ser cuidada. Cuidada por alguém responsável, cuidada por alguém equilibrado, alguém responsável, alguém que vai tratar ela bem. Isso é o mais importante. Se a mãe assegurou de que aquela pessoa que está cuidando da criança é competente, ó, eu falando a mãe, se o pai assegurou que aquela pessoa tem responsabilidade de cuidar daquela criança, e ela realmente tem, o que aconteceu foi uma fatalidade, não existe responsável, nem pai nem mãe. O homem sabe separar o profissional e o pai. Sabe fazer isso naturalmente, exatamente porque a sociedade contribui. E tá certo, tá certinho, não precisa mexer nisso. Agora, a gente precisa mexer na maternidade, porque a mulher não sabe separar isso. É por isso que toda vez que ela sai para trabalhar, ela se sente culpada. Ela se sente culpada. O homem não sente, gente. Não é um sentimento comum nos homens. Ele pode até pensar, deveria estar com meu filho e tal, um pensamento, mas ele não se culpa, ele não se cobra tanto quanto a mulher. Então, assim, eu dei esse exemplo só para vocês entenderem que é diferente. A mulher sofre mais essa pressão externa e ela tem também a pressão interna. Então, essa cobrança interna. Então, o que a gente precisa resolver, ou pelo menos amenizar? A cobrança interna. Porque a externa, ela vai acontecer. E cada pessoa pensa de uma forma. Eu vi outro dia um coach, gente, fazendo propaganda. Era propaganda no YouTube. Dizendo que se a mulher quer ter filho, ela não deveria trabalhar. Então, ela pode trabalhar. Mas se ela fez a opção de ter filho, ela não pode trabalhar. Eu acho que isso aí deveria ser uma escolha da mulher. Não, eu vou ter filho, vou encerrar minha carreira, quero me dedicar à maternidade, eu acredito, eu quero estar perto do meu filho, eu quero acompanhar eles. Ok, é uma decisão dela e eu honro isso. Mas eu honro também a mulher que fala, não, eu vou sair para trabalhar porque eu quero pagar uma boa escola para o meu filho, eu quero ter um plano de saúde, eu não quero que falte nada para ele, não quero que falte segurança. Eu honro também essa mulher. Agora ela já vai ter essa dificuldade, sabe, de conciliar o trabalho, casa e atenção com o filho. Então a gente não precisa pôr mais peso nessa mulher. Aconteceu alguma coisa com a criança, mas também estava trabalhando. Gente, acontece com a gente. A Alice uma vez, ela se machucou, cortou a testa, deu até ponto. Não foi nada grave, mas sangrou muito, foi assustador, assim. O Fred, quando viu a ferida, ele ficou desesperado. Gente, caiu com ele. Sabe, ele pegou ela na escolinha, tinha uma rampinha, e ela foi correndo ali, só que ela escorregou. Sabe, não é culpa da escola, não é culpa de ninguém. Agora, vai que tivesse acontecido com uma babá.
Aí, sabe de quem seria a culpa? Da mãe que foi trabalhar fora. Não é do pai, é da mãe. Também vai trabalhar fora, deixa qualquer um com seu filho. Não é qualquer um. Eu não acredito que a mãe vai deixar qualquer um com seus filhos. A mãe vai deixar... Ou o pai. Tá vendo como a gente coloca essa responsabilidade na mãe? Eu também coloco. Isso é normal. Porque a nossa construção é desse jeito, a nossa estrutura social é desse jeito. E eu não sei nome técnico. Eu tô falando aqui pra vocês do jeito que eu percebo. Por isso que eu falo nessa linguagem, que é a linguagem que eu entendo. Então, olha só o que eu falei. A mãe escolheu uma pessoa que ela confia. A gente não lembra do pai. Não é o pai que escolhe. Então, a mãe às vezes se sente até culpada por ela ter contratado essa babá. Por mais que ela saiba que a babá é ótima, que foi uma fatalidade, que poderia ter caído com ela, poderia ter caído com o pai, com a avó, mas caiu com a babá, né? Então, por mais que ela entende, mas ela ainda assim se culpa. Ela se culpa porque ela contratou a babá. Se ela tivesse em casa, aquilo não teria acontecido. Ou teria acontecido, mas antes ter acontecido com ela do que com outra pessoa. Mas por que antes ter acontecido com ela que outra pessoa? Porque ela se culparia menos. Porque pelo menos ela estava presente no momento em que a criança caiu. E aí, gente, eu tô falando só de filho, fora as outras cobranças, né? Porque assim, eu acho que quando a mulher decide trabalhar fora, não é para fugir das responsabilidades domésticas igual todo mundo fala. Porque tem esse peso também. Ah, tá trabalhando fora porque não quer cuidar da casa, não quer estar presente, não quer cuidar do filho. Aí inventa de trabalhar fora. Não, gente. Ela tá indo trabalhar fora porque isso é importante para ela, porque ela acredita que isso é importante para a família dela, porque ela quer, assim como o marido, ter a independência financeira dela. É isso. Se eu acho que uma mulher deve abdicar da carreira dela, da profissão dela para cuidar dos filhos, esse tipo de escolha tem que ser uma coisa individual minha. Eu acho que a minha família vai funcionar melhor assim. Ah, mas e o outro que faz diferente? O outro que faz diferente não me compete nenhum julgamento. Porque isso é o julgamento. Porque eu acho que uma coisa é melhor para mim, eu entendo que a pessoa deveria fazer igual. E aí, muitas vezes também a gente vê histórias de mulheres que abdicam da sua carreira para cuidar dos filhos, é a mãezona, né? Aí, normalmente, na maioria das vezes, se essa mulher não tem uma renda, né? Uma aposentadoria, uma mesada, alguma coisa, ela depende do marido. Ela depende de alguém. Na maioria das vezes do marido. Aí depois o casamento desfaz, o que acontece? Com quem ficam os filhos? Com a mulher. Aí ela precisa implorar por pensão, muda o padrão de vida dela, tá? Porque o homem não é obrigado a dar todo o salário dele para os filhos. Geralmente, o que é determinado pela justiça tá muito aquém de manter aquele padrão de vida que a criança e que a esposa tinha, tá muito aquém. E aí, sabe o que ela vai ter que fazer? Ir para o mercado de trabalho. A maioria vai. Ou está tentando ir. Para quê? Para suprir aquele padrão de vida que tinha antes. E não vai ter mesmo, porque a renda foi dividida. A despesa aumenta. São 2 casas para ser sustentada. Então, ainda que ele ofereça metade do salário dele, ou até um pouco mais, o padrão de vida cai. Normalmente, eles dão um salário mínimo, 2 salários mínimos, tantos % da renda dele. É isso. Quando não é menos. Então, o que acontece? Ela vai ter que ir para o mercado de trabalho. E não tem nada de errado nisso. Mas aí, o que aconteceu? A necessidade bateu na porta. E às vezes aquela mulher que julgou a outra, agora se vê nessa situação. E numa situação pior, porque antes ela tinha um parceiro dentro de casa, né? Então, se ela fosse para o mercado de trabalho, a criança linda tinha o convívio do pai e mãe. E agora não. O convívio com o pai diminuiu. Então, além dela ir para o mercado de trabalho, além dela ter que deixar os filhos com terceiros, passar por tudo aquilo que outro dia ela julgou, ela ainda não tem a presença do pai ali no cotidiano com as crianças. Então, assim, não julgueis para que não sejais julgados. Agora, ninguém vai julgar essa mãe quando ela tá solo. Ninguém vai julgar. Vai falar, ai, como ela é batalhadora, né? Nossa, como ela é guerreira. Larga os filhos na creche, larga na escola, larga não sei com quem e vai trabalhar. Sai 6:30 da manhã, volta 8 horas da noite. Só vê os filhos à noite. Que guerreira. Aí ela se torna guerreira. Agora eu vou destruir outra ilusão. A de que se você tivesse em casa
todos esses problemas de caos, de pressão, de cobrança, de culpa de mãe, de culpa de esposa, culpa de dona de casa, vai ser resolvido. Não vai, por experiência própria. Porque se eu não aprendo a administrar o meu tempo através de um planejamento, de um cronograma, nenhum tempo do mundo vai ser suficiente para mim. Pode sim amenizar algumas das minhas dores, mas muitas vezes eu estou em casa, eu nem tenho tanto serviço e ainda assim, por algum motivo, eu vou sempre achar que eu deveria ter dado mais atenção para o meu filho, que eu deveria ter limpado a minha casa um pouco melhor.